Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Matheus Fernandes, estudante de licenciatura em Geografia no Instituto Federal de São Paulo, e eu vim apresentar nesse vídeo um pouco sobre dois processos que acontecem no Brasil, que é o processo de arenização e o processo de desertificação. Primeira coisa que eu quero pontuar é que existe uma diferença entre arenização e desertificação. Então, primeiramente, eu coloquei aqui para vocês duas fotos, uma de um processo de arenização ocorrendo lá no Rio Grande do Sul e outra um solo em processo de desertificação. Então, vocês já podem ver pelas imagens, pelas fotos, que há uma diferença na morfologia dessas duas paisagens. É, como a gente vai ver ao longo desse vídeo. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o processo de arenização. Eu vou conceituar um pouco esse processo primeiro, e aí a gente vai acabar discorrendo um pouco mais sobre ele. É, eu coloquei aqui uma imagem para me ajudar a ilustrar para vocês o processo de arenização. Então, o processo de arenização é importante a gente ressaltar que ele acontece em ambientes úmidos, em climas úmidos e em solos arenosos. Então, vamos lá. O que é esse processo de arenização? É a erosão dos sedimentos pouco ou não consolidados de um solo arenoso por conta da falta de cobertura vegetal. O que esse solo arenoso tem a ver com esse processo de arenização? Esse solo arenoso ele tem uma dificuldade de se consolidar e ele tem alguns déficits de nutrientes. Então, a cobertura vegetal que vai se desenvolver sobre ele é uma cobertura vegetal bem rasteira, porque ela tem dificuldade de acabar se desenvolvendo muito, por conta dessa dificuldade deles serem mais consolidados, de ser um solo mais consolidado e por causa do déficit de alguns nutrientes. Então, quando há eh, uma erosão, quando há um desmatamento dessa cobertura vegetal em uma área de solo arenoso, o que acontece é que esse solo ele fica muito mais exposto à ação da chuva, à pluviosidade. Essa pluviosidade em ambientes úmidos, que é uma pluviosidade bastante presente, ela vai acabar fazendo com que o processo de erosão ele seja muito mais intensificado. Então, esses sedimentos que estão pouco ou não consolidados, esses sedimentos arenosos, eles vão acabar sendo retirados e levados pela água da chuva para áreas mais baixas. E aí vai acontecer um processo de criação de bancos de areia. Foi que a gente viu lá naquela imagem do slide anterior. Então eu coloquei aqui para vocês, nessa imagem aqui é possível a gente ver um campo descampado com solo arenoso, e aí a gente vê a deposição de sedimentos e a criação depois de bancos de areia. A gente vai passar aqui um pouco para falar sobre a pedogênese desses solos. O principal solo que é assim aqui no Brasil fica lá no Rio Grande do Sul, lá no bioma dos Pampas. Por que existe esse solo lá no bioma dos Pampas? Há 3.000 anos atrás, aproximadamente, a região do sudeste do Rio Grande do Sul, ela era ainda, fazia parte da área do paleodeserto do Botucatu. Então há um derramamento basáltico nesta área, há uma deposição de sedimentos arenosos nessa área, que futuramente vão dar origem a esse solo arenoso que é presente nessa região. Eu coloquei aqui um mapa falando sobre os solos presentes na região do bioma dos Pampas. Outra coisa que é muito importante a gente falar sobre esse processo. Eu falei que ele é um processo natural. Ele é um processo que acontece naturalmente por diversos fatores. Podem ser eles climáticos ou podem ser eles é, climáticos ou ações antrópicas. Então, o que acontece? Pode ser um processo natural ou pode ser um processo com intervenção antrópica. O que acontece hoje, principalmente lá no estado do Rio Grande do Sul? Há um uso intensivo do solo.
principalmente da atividade pecuária. Então, há um superpastejo. Esse gado vai compactar o solo, esse gado vai se alimentar dessa gramínea, dessa cobertura vegetal, vai fazer com que essa cobertura vegetal ela tenha dificuldade de se desenvolver novamente. Como é um solo que tem alguns déficits de nutrientes, essa vegetação que já é uma vegetação rasteira, composta por gramíneas e arbustos, ela vai ter uma dificuldade de se estabelecer de novo por causa dessa compactação do solo, que vai fazer com que esse solo fique impermeável, e por causa do superpastejo, que vai fazer com que esse gado consuma muito mais gramínea do que a gramínea consegue se reproduzir e se desenvolver novamente. Então, hoje, no bioma dos Pampas, há uma degradação muito intensa desse bioma. Então, em 2008, restavam apenas 36,03 da mata nativa do Pampa. E esse bioma é o bioma que apresenta maior suscetibilidade ao fenômeno de arenização e é o bioma com menor áreas de conservação. Apenas 3,3% desse bioma representa áreas de conservação. Então a gente vê aqui que há uma falta de política pública sobre o problema desse processo de arenização que está ocorrendo nesse bioma. A gente não tem políticas públicas para conseguir conservar esse bioma, visto que é o bioma com menor área de conservação. Bom, passando para a desertificação, a gente tem eu coloquei aqui um conceito da Convenções das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, que conceitua a desertificação como o processo de degradação das terras de regiões áridas, semiáridas, subúmidas, resultante de diversos fatores, entre eles variações climáticas e atividades humanas. Ou seja, esse processo ele ocorre em áreas áridas e semiáridas, diferente da arenização, e esse processo é um processo de degradação do solo dessas áreas. Ou seja, a retirada de nutrientes desse solo até que ele não consiga ser fértil o suficiente para que a vegetação nativa se instale e se desenvolva. E aí, eu coloquei aqui um mapa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que demarca as áreas que têm mais vulnerabilidade a esse processo de desertificação. Então a gente pode ver aqui no Brasil que a área que tem mais vulnerabilidade a esse processo é a área da Caatinga, no Nordeste brasileiro. O bioma da Caatinga representa um clima semiárido aqui no Brasil. É um bioma exclusivamente brasileiro e que sofre um desmatamento intensivo por conta da expansão da fronteira agropecuária. Então eu coloquei aqui para vocês um dado de que 25% do bioma da Caatinga já foi desertificado. Por que a gente fala que foi desertificado, né? A gente fala que foi desertificado por conta que a vegetação nativa não consegue mais se desenvolver naquele local. Então, apesar de ser uma área que existem algumas vegetações nativas, cactíceas, algumas árvores, arbustos, elas não conseguem mais se desenvolver num solo tão degradado. É, E aí, eu coloquei aqui para vocês também um pouco do processo da ação humana nesse processo. Qual que é o papel do humano nesse processo? Então vamos lá. A Caatinga ela é o terceiro bioma mais degradado do Brasil, perdendo para outros biomas, né, para a floresta amazônica, para a floresta atlântica e para o cerrado. Então, 80% da vegetação já está totalmente modificada
por causa do extrativismo da agropecuária. Então, o que acontece? A gente vê que há um uso intensivo, igual a gente viu lá na arenização, no Rio Grande do Sul, há um uso intensivo desse solo. Então, há uma expansão de fronteira agrícola que se expande para essa área do Nordeste, para o bioma da Caatinga, e há uma necessidade de grandes áreas descampadas para principalmente criação de pecuária. E essas áreas descampadas, elas vão ser produzidas a partir de queimadas criminosas e podem ser produzidas também não só por queimadas, mas por extrativismo local. Então, desmatamento ilegal, por exemplo, a retirada de madeira destes locais, apesar de não terem árvores muito grandes, a retirada de madeira ou a retirada de outros frutos e outras raízes destes locais que podem fazer com que essa vegetação ela acabe tendo mais dificuldade de se estabelecer novamente. Então, queimadas que são criminosas, apesar da Caatinga ser um bioma que existe o fenômeno de queimadas naturais, essas queimadas criminosas elas acabam fazendo que o solo degrade ainda mais. E principalmente a presença de pecuária nessas áreas faz com que o solo se compacte, fazendo com que ele fique mais impermeável e essa vegetação ela tenha mais dificuldade. Então a gente viu na imagem anterior que esse solo em desertificação, no processo de desertificação, tem essa característica de fraturas. O porquê que acontece essa característica? Esse solo ele tem uma dificuldade de absorção de água por conta da falta de cobertura vegetal. Então ele vai fazer com que esse solo ele não tenha mais a presença de água. Então algo que tinha a presença de água ele vai acabar se perdendo a sua água, desidratando e vai diminuir de volume. Quando ele diminui de volume, cria essas fraturas que vão se formar entre os sedimentos. Então esse já é um processo, um solo num processo bastante avançado de desertificação. Provavelmente para recuperar esse solo vai precisar alguma ação humana, alguma intervenção humana para que esse solo seja recuperado mais brevemente. Se não, é possível que esse solo seja recuperado só depois de uma mudança da dinâmica climática global ou dessa área. Então, por fim, eu coloquei aqui a biografia e eu queria agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido, aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado.